Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria. No Espaço Livre de hoje, nós vamos entrevistar a professora e historiadora Romilda Gomes Rodrigues. Seja bem-vinda, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, né? Boa tarde a todos. E é um prazer estar aqui sempre falando com Romilda, vocês. Você conhece tudo de Ouro Fino. Tem aí a história de Ouro Fino gravada na sua mente, no seu cérebro. Conhece desde o primeiro prefeito até hoje, até a história que está sendo contada hoje, que está sendo vivida, que está acontecendo hoje. Então eu queria começar pedindo para você aí trazer um pouquinho pra gente dessa história, falar um pouquinho de Ouro Fino, que a gente está no aniversário, né? As pessoas às vezes confundem um pouco as datas. Explica pra gente direitinho, com detalhes, esses momentos de Ouro Fino e essa data que a gente está comemorando essa semana. Então, saber tudo é meio complicado, né? Aquilo, né? Quanto mais sei, mais quero saber, mais sei que não sei. Então, a história é assim, né? Ela é viva e quanto mais você pesquisa, mais coisas você encontra, mais coisas você acha, mais curiosidade ela causa, né? Porque aí dá resultado das pesquisas. Então, nós temos, assim, uma confusão grande, né? Porque nós temos duas datas no mesmo mês, de aniversário da cidade. Então, nós temos o 8 de março de 1749, que foi a data de fundação da cidade de Ouro Fino e da paróquia de São Francisco de Paula. Então, é comemorado os 275 anos. E nós temos o 16 de março, que foi a instalação da primeira Câmara Municipal. Como eu costumo dizer, assim, a cidade atingiu a sua independência, a sua maioridade, tá? Porque até então, Ouro Fino, até 16 de março, né? De 1881, a cidade ela pertencia à Câmara de outras cidades, de São João del Rei, de Campanha, de Pouso Alegre, né? Então, deixar bem claro, assim, que as pessoas também falam assim, Pouso Alegre pertencia a Ouro Fino. Não, Pouso Alegre nunca pertenceu a Ouro Fino, tá? Ouro Fino fazia parte da Câmara de Pouso Alegre. Então, os territórios eram assim, eles eram unidos por câmaras, né? Então, por isso é que a gente tem essas duas datas comemorativas. Uma de instalação da primeira Câmara Municipal, né, de administrativa no município, e a outra a data de fundação do município e da paróquia de São Francisco de Paula. Perfeito. Então, oficialmente, a gente conta a dessa sexta-feira. Oficialmente, como cidade, 16 de março. 16 de fundação, março. 8 de março. Perfeito. Bom, as comemorações acabam se misturando, né? Porque as datas são muito próximas. Então fica aí mais tranquilo pra gente definir um pouquinho, né? É março. É março. Bom, as águas de março trouxeram Francisco Martins Lustosa para Ouro Fino. E as águas de março transformaram Ouro Fino numa Câmara Municipal e numa cidade independente. Ficou ótimo. Olha que frase bonita. Ficou bom. E Ouro Fino tem muita história, muitas coisas aconteceram aqui e a gente percebe muito isso na arquitetura da cidade, né? Dá para perceber aí prédios de vários formatos diferentes, construções que datam realmente a história do município, as famílias que passaram por aqui, as descendências, né? Sim, assim, Ouro Fino a importância política, social e econômica de Ouro Fino, ela já vem de séculos, não é? Ela sempre ocupou assim, um espaço regionalmente muito importante na política, no social, no econômico. No entanto, que você veja assim, que nós temos aqui o maior número de escolas, né, de estabelecimentos de educação de praticamente toda Minas Gerais. Quer dizer, uma cidade pequena, né, e com tantos institutos de educação importantes como nós tivemos e temos até hoje, né? Então, isso mostra, assim, a cultura, né, o desenvolvimento da cidade diante do estado de Minas Gerais. E do Brasil também, né, porque no século passado nós tivemos, assim, nós éramos a terceira economia do estado de Minas Gerais e até
Isso é muito importante. Então, nós tivemos também oligarquias políticas, né? Que são grupos familiares políticos influentes, importantes. Nós tivemos um governador de Minas, que era de Ouro Fino, Júlio Bueno Brandão, deputados e, assim, a nossa vida política muito influente e muito presente na história do Brasil. Marcou muitas datas e muitas pessoas passaram por aqui, nasceram aqui e que marcaram essa história. Sim. Eu vou te pedir um pouquinho mais chato, se você conseguir aí trazer nomes importantes pra gente nessas datas mais relevantes, primeiro prefeito, alguns detalhes pra gente ir aí relembrando, pra gente marcar. Tá, então a gente teve assim, né, o primeiro representante da Câmara Municipal de Ouro Fino, né, o Francisco de Paiva Bueno, Coronel Paiva. Sim. O primeiro prefeito, Armando Sanches de Lemos, e depois nós tivemos, assim, dentro dessa política mineira, né, nós tivemos Silviano Brandão, Júlio Bueno Brandão, que foram grandes, Crisanto de Avelar Muniz, né. Contemporaneamente nós temos também representantes na Câmara dos Deputados. Então, nós tivemos, assim, uma importância muito grande dentro da Câmara de Deputados por muitos anos e temos ainda. Então, a gente, às vezes, não consegue nomear todas as pessoas que foram importantes, porque, às vezes, aquelas que estão importantes, assim, com o nome, né? Mas existe toda, assim, uma logística de pessoas, de município, sim, de tratamentos políticos, atrás dessas pessoas que nos representam. E, Romilda, a gente estava conversando anteriormente que você passou em escolas para conversar com as crianças. Sim. Como que funciona um pouquinho desse seu trabalho como historiadora? Bom, o trabalho de historiadora, né, ele é amplo, né, principalmente, assim, às vezes as pessoas pensam, é só ficar lá lendo história, tal, anotando. Não, eu vou citar um pouquinho, assim, do meu trabalho aqui em Ouro Fino. Então, o trabalho é uma pesquisa constante, uma busca constante. Por quê? Porque você tem vários fatos, várias formas, várias visões da história. Você enxerga a história de uma forma, representa, interpreta de uma forma. Outra pessoa de outra forma. Então, o papel do historiador não é ser crítico naquilo que está acontecendo, mas sim pegar as essências daquilo que está acontecendo. E hoje, antigamente, era muito mais difícil. Por quê? Porque nós tínhamos apenas as pessoas de posse poderiam ter os documentos, as fotografias, registrar isso, escrever. Praticamente, a população era muito analfabeta. Então, nós temos o quê? As histórias orais. Sim. Não é? Então, o que é o papel da gente? Reunir essas informações, reunir tudo isso e fazer um contexto sobre isso e sob o olhar de todas as pessoas. Eu não posso fazer uma história sobre o meu olhar, não é? Então, você tem que analisar o tempo que aconteceu, a sociedade como era, quem eram essas pessoas da sociedade que mostraram essa história e, além disso, né, eu tenho um trabalho de educação para o patrimônio, que é um trabalho desenvolvido há 24 anos que eu faço esse trabalho de educação para o patrimônio, que é a educação para a preservação, a valorização daquilo que é patrimônio, que é aquilo que nos deixam de herança, valorização do contemporâneo, do atual, porque não é só o passado que tem importância, porque o que está hoje futuramente ele será importante também, ele tem que ser registrado. E aí, eu, além desse trabalho, eu organizo todos os projetos anuais, né? Eu organizo os projetos, realizo esses projetos e tenho que apresentar esses projetos como trabalho do município diante das instituições que são maiores que nós, o IEFA, o IFAM, não é? Então, para isso, você tem que ter uma atualização constante. Sim. Então, por exemplo, assim, só para eu tenho cursos que eu faço de 15 em 15 dias, que são as jornadas do patrimônio. Para poder desenvolver esse trabalho, eu tenho que estudar também. Claro. Eu tenho que participar dos cursos. Eu tenho que estar atualizada daquilo que está acontecendo e informada do que está acontecendo. Por quê? Porque as leis do patrimônio, elas estão na Constituição, elas estão em
Mas o patrimônio, ele só é importante se ele for importante para a comunidade. Então, eu tenho que ter toda uma sensibilidade para com a comunidade, né? Assim, estar junto com a comunidade para saber, é importante isso para a comunidade? As pessoas às vezes falam assim, isso não pode, porque... Não, o patrimônio, ele tem que servir ao cidadão. Sim. Ele tem que ser importante para o cidadão. Ele tem que estar a serviço do cidadão. Não interessa se eu tenho um patrimônio ali escondido, que ninguém vê, que não tem valor nenhum para ninguém e que ele fica guardado. Então, a história, antigamente, ela era muito resguardada pelas pessoas para se tornar importantes. Ela não era dividida nem multiplicada. Ela ficava ali, né, sobre 7 chaves e muito elitizada também, né? 7 chaves, as pessoas tinham medo de falar. Pra você ter uma ideia, quando eu fui, no ano 2000, eu fui fazer o meu trabalho de mestrado, que são as revoluções de 30 e 32 de Ouro Fino, tinha pessoas que não queriam contar as histórias, porque elas fiz no último momento onde eu podia entrevistar as pessoas. Elas não contavam, por quê? Porque elas tinham medo de desavença entre as famílias. Então, você tem que ter uma sensibilidade muito grande para lidar com isso. Quando você vai entrevistar uma pessoa, por exemplo, às vezes ela conta milhões de histórias para você, mas aquela que você quer saber, ela não, às vezes não conta. Por quê? Porque ela quer a sua presença, ela quer que você ouça. E aí você tem que ter essa sensibilidade, esse conhecimento para retirar daquilo que ela está te contando outras coisas que às vezes são mais importantes do que aquilo que você foi buscar. O município de Ouro Fino, ele é muito antigo, tem muito tempo e é um dos mais antigos de Minas Gerais, correto? 275 anos, né? É um dos mais antigos. E, assim, a gente tem uma particularidade, que nós temos a paróquia São Francisco de Paula, que é uma das únicas que não tiveram interrupção. Sim. Né? Então, tudo isso, veja bem, nós tivemos momentos onde a gente não tem registro da história. Era essa a minha pergunta. A gente consegue ter todas as décadas? Não, nós temos registros e temos períodos que a gente tem, assim, um vácuo na história. E aí, o que você faz? Você pega o anterior e você pega aquilo que aconteceu depois e você tenta fazer um cenário, mas que é complicado, porque sem os registros e sem essa originalidade do que aconteceu naquela época, aí fica complicado. Às vezes consegue pouco e às vezes consegue nada. É muita história. É muita história. E, Romilda, a história, ela está sendo feita, ela está sendo criada hoje, a cada momento. E para você como historiadora, como que você lida com as coisas que estão acontecendo no presente, para deixar para o futuro, para ter certeza de que está sendo tudo catalogado, que está sendo tudo guardado? Então, hoje a gente tem uma facilidade muito grande, né? Porque nós temos as mídias sociais, né? A gente tem tudo eletrônico e fotografias digitais, nós temos os arquivos digitais, né? Hoje é muito mais fácil para você guardar a história, para você mostrar a história futuramente, porque nós temos essa amplitude de divulgação. Então, hoje fica muito mais fácil, qualquer um pode guardar um documento, você pode escanear, você pode guardar em mídia, tudo é muito mais fácil hoje. Então, eu acredito assim que daqui para o futuro vai ser difícil, vão ser difíceis as explicações do que acontece no momento, mas quanto a registros, nós estamos muito bem amparados. Porque hoje a gente está tendo tudo muito rápido, né? As mudanças estão sendo muito rápidas. Os acontecimentos passam e as pessoas às vezes nem percebem que passaram, que aconteceram. É uma diferença muito grande entre as coisas que você vê do passado e as coisas que você vê hoje. Essa velocidade, essa até globalização mesmo. Justamente por essa rapidez das informações, né? Então, hoje, a informação está aqui agora, que, nossa, tá legal, aqui daqui a pouco já vem outra, que são muitas informações muito rápidas, né? A globalização traz o quê? Traz tudo aquilo que está acontecendo no mundo para você no mesmo tempo. E o que não acontecia antes, porque, por exemplo, antes nós tínhamos o quê? Uma carta para chegar, ela demorava.
não é? Um assunto, ele ficava vários dias o mesmo assunto, porque até chegar em todo mundo o mesmo assunto, não é verdade? Hoje não, hoje é tudo muito mais rápido, é uma rapidez tão grande, como dizia meu pai. Meu pai falava assim, as coisas antigamente vinham a cavalo, hoje vem a jato, né? E isso dá, assim, inúmeras condições da pessoa assimilar, mas ao mesmo tempo de esquecer. Sim. Porque são muitas informações. Então, essa diferença existe muito, porque o que você tinha? Você tinha os jornais, que eram a maior fonte de comunicação, e que eles demoravam para chegar, né? Que às vezes as notícias chegavam até atrasadas, que aquilo já tinha até passado e tal. E hoje não, né? Hoje a rapidez é assim, ó. E você tinha comentado que, bom, para a gente ter uma noção das histórias passadas, você precisa conversar com pessoas que estiveram lá, que não temos tantos registros escritos. É mais a conversa. Hoje em dia, é possível ainda ter essa conversa ou é só por registro, só por coisas escritas, por imagens? Não, a gente tem a história oral, né, que é o conhecimento empírico das pessoas e que é o mais válido, sabe? É uma coisa, assim, extraordinária. E as pessoas gostam de contar. No entanto, que a gente está fazendo um projeto, né? Nós temos um projeto lá com o PSF do Alto, com a doutora Carolina, uma pessoa maravilhosa que chegou ao Ouro Fino, interessadíssima em história, ela, assim, uma dedicação com os idosos. Então, nós estamos fazendo um projeto com eles, acontece uma vez por mês, e a gente está tentando inserir que contem suas histórias, tem seus cadernos de história, porque assim a gente vai preservar, porque nem todo mundo tem a habilidade de estar falando, e alguns de escrever, não é? E cada um tem a sua história, cada um tem aquilo para contar, e dentro da sua história está a história de uma comunidade. Você tem que ter, assim, uma sensibilidade para saber que dentro daquilo ali tem a história de uma comunidade, e está sendo muito bacana isso, né? E a gente queria até estender para os outros bairros, tal, porque eles se sentem à vontade para contar suas histórias. E existe a possibilidade das próprias famílias fazerem isso dentro de casa? Sim, sim. De conversar com seus idosos, guardar essas memórias? Porque você veja assim, ó, nós temos dois momentos, né? Nós temos os momentos onde os pais pouco falavam com os filhos. Então, os filhos pouco sabiam da família, era aquele pátrio poder, aquela coisa assim muito sistemática, né? Onde que não podia contar isso, não podia contar aquilo. Não tinha essa proximidade dos pais ou da família conversar com os mais velhos para contar suas histórias. E existe um outro momento em que os mais velhos ficavam só para contar as histórias das famílias. E hoje nós temos o quê? Nessa rapidez de vida, nós não temos mais muito pouca interação entre as famílias para estar ouvindo e registrando essas histórias. Seria muito importante, porque nós temos momentos muito perdidos dentro. A minha família tem, a sua tem. A gente tem momentos que nós perdemos o registro, né? E que depois passa. Ninguém consegue tirar o chip de ninguém ainda para deixar, né? E aí depois você fica pensando, né? Nossa, mas e isso? Como é que será que foi? E aquilo? E meus antepassados? E essa história, assim, como é que era? Como é que não era? Então, é isso que é interessante da história. É você pegar os pedacinhos e montar uma história. E é feito por pessoas, né? Por pessoas. A história das pessoas são feitas por pessoas, né? É feito por gente. Bom, voltando um pouquinho sobre o aniversário de Ouro Fino, Romildo, o que você acha que vai ficar nesse ano? Quais que foram aí os acontecimentos do ano anterior? É mais fácil, né? Que esse ano a gente está começando ainda. Mas do ano anterior, que vai ficar, que vai ser ali um marco? Eu ainda penso que o marco histórico dos nossos últimos 3 anos foi pandemia. Eu penso assim, ó, tem muitas coisas alegres. Nossa, tem muita coisa, né, gente? Tem muito. Tem coisas alegres, tem coisas tristes, tem política, tem social, tem tudo. Cada um vai marcar no momento. Eu vejo assim, cada família, cada pessoa tem o seu momento marcado naquele ano. Mas eu ainda acredito muito que nós ainda, o ano passado, ainda nós vivemos muito a sensibilidade de uma pandemia. Porque, veja bem,
há 100 anos nós vivemos a pandemia da gripe espanhola. Sim. Há mais de 100 anos nós vivemos a pandemia da varíola, né? Então, e você veja que hoje você conta... você conta sobre isso e isso fica tão assim sensível dentro das pessoas. Você fala da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, isso é sensível para as pessoas. Então eu acredito que ainda essa sensibilidade, tudo que aconteceu nos últimos 3 anos ainda vai ficar muito marcado na vida das pessoas. E acredito que também a reavaliação dessa vida social, né? Porque aquela sede, né? Quando é que nós vamos voltar a conviver? Então, o ano passado acho que ficou muito marcado por isso, sabe? Essa sede de conviver novamente. E no município de Ouro Fino especificamente? Olha, eu posso falar do meu trabalho, né? Eu posso falar do meu trabalho, que foi assim... um trabalho muito vantajoso, né? No ano passado, nós inventariamos, né? O distrito de São José do Mato Dentro, com tudo que tem dentro como patrimônio do município de Ouro Fino. Nós inventariamos várias coisas aqui em Ouro Fino. O trabalho do Conselho de Patrimônio foi excelente, foi um trabalho árduo o ano passado, mas que nós tivemos muitos frutos. Um dos frutos foi, que é muito polêmico, né? A estação ferroviária, né, que felizmente agora já está, né, que foi uma luta de mais de 4 anos para que a estação ferroviária pudesse ser reformada, que ela pudesse ser atualizada e fazer parte novamente da comunidade de Ouro Fino, com a importância que ela tem, né? E então, assim, o trabalho, o ano passado, ele foi muito válido. Ele, assim, deu um boom, porque a gente trabalhou muito, foi difícil, mas nós conseguimos várias coisas. Por exemplo, nós inventariamos toda a parte crisólia, porque a gente está vindo dos bairros para o centro. E um acontecimento importantíssimo foi a compra e a inauguração da escola de música na Casa Café com Leite. Então, esse acho que sim foi um marco muito grande no ano passado, uma conquista para a história nacional, para a história de Ouro Fino, que foi assim importantíssima. Que a gente já estava querendo isso há muito tempo, lutando por isso há muito tempo. Sem dúvida. Romilda, para a gente ir finalizando, o nosso tempo está acabando. Eu queria te perguntar agora, não como historiadora, mas como professora. Para o próximo ano do município, o que você espera, e principalmente para esses jovens, para essas crianças de Ouro Fino? Olha, o que a gente espera é sempre tudo de bom, né? Tudo melhor, que tudo melhore, que tudo seja bom, que o interesse seja grande e que nós tenhamos sempre, assim, as famílias tenham um olhar para as crianças, que essa união de pessoas ela seja melhor, que toda a comunidade se envolva no desenvolvimento, assim, da cidade, do município, e que a gente tenha, assim, momentos felizes, que a gente tenha momentos de conhecimento, momentos de solidariedade, e que a gente tenha a empatia e a compreensão com as coisas que a gente não pode mudar. Bom, muito obrigada. E eu que agradeço. Ótimo. A gente vai acompanhando, então, os eventos do aniversário de Ouro Fino, as comemorações dessa data tão importante para o município, claro. O Espaço Livre vai ficando por aqui. Acompanhe as programações na difusora ourofino.com.br.